Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Momentos de Sabedoria. E sempre com muita alegria no coração, porque são temas que nós vamos abordar inerentes à nossa natureza real, ampla, profunda. Não é? Quando nós nos analisamos, não mais como um animal racional, mas sim como um espírito eterno, transitando pelo universo, ora aqui, ora acolá, seja lá o mundo onde nós fomos parar, é ali que está a nossa evolução. E nós estamos aqui, neste planeta maravilhoso, que está suportando, não é? Os descalabros dos encarnados, porque a natureza tem um poder de se autorregenerar inacreditável, não é? Graças a Deus, porque senão nós já teríamos destruído o planeta e todos os seres viventes que aqui existem. Mas a sabedoria divina nos proveu de tudo que é necessário, até dos freios que muitas vezes nos inibe de entrarmos numa destruição ainda maior do ecossistema e da própria sociedade, nessa convivência irrestrita que nós estamos, não é? Confinados, propriamente dita, à realidade. Né? Confinados, porque não podemos sair daqui sem pecar, sem errar. Não é? Sair daqui só quando formos chamados. Não é? Na hora que tocar o fim, o sino dizendo que é o fim da nossa empreitada na Terra. Antes disso, se nós quisermos sair deste mundo, vamos errar profundamente, porque só tem um meio, né, que seria o suicídio, que é um ato lamentável, e a única morte que, de fato, temos que lamentar, porque é uma violência contra si mesmo, contra a natureza e contra as leis divinas, que causam, é óbvio, constrangimentos terríveis, que às vezes pode se prolongar por muito tempo. Então, gente, em qualquer circunstância que nós estamos vivendo, viver será sempre a melhor opção. Então vamos viver. Viver com sabedoria, buscando aprimoramento. Em tudo, é óbvio, nas profissões, no exercício da nossa liberdade, o aperfeiçoamento na convivência com os nossos irmãos que caminham juntos. Estamos todos buscando a consagração da felicidade. E ela está, é óbvio, ao nosso alcance. Mas temos que buscá-la. Não é um status quo que surge inopinadamente, envolvendo a vida da criatura. Não, isso não existe. Temos que construir, fazer por merecer. Tudo na vida é uma resposta. Provoca a vida para que ela te responda. Mas provoca com atitudes sábias, inteligentes, para que as respostas venham nos consagrar a alegria e o prazer de viver. Temos que ter prazer de viver. Não é correr atrás dos prazeres do mundo que nós vamos encontrar a felicidade, não. Às vezes nas coisas mais simples, não é? Nós podemos encontrar uma felicidade que difícil explicá-la, não é verdade? Às vezes, quando você chega em casa, o cachorrinho vem, pula nas tuas pernas, o teu filho vem e fala: e aí, paizão, tudo bem? Quando existe um relacionamento sincero, que existe uma vida profícua, não é? Onde a gente a cada dia vai estreitando ainda mais os laços com a realidade que nos envolve
e com os nossos entes queridos e companheiros de jornada, que podem estar no trabalho, nas nossas profissões. E é assim que nós, seres, né, humanos, temporariamente, na verdade somos espíritos eternos, estamos humanos temporariamente. Vamos aproveitar bem, porque é aqui que nós conseguimos conquistar algumas coisas importantes para o mundo de amanhã. Porque vamos retornar para a pátria da eternidade. E lá vamos ter que ter um cantinho, um ninho para nos abrigarmos, não é? Para abrigarmos os que nós amamos, os entes queridos. E é aqui que nós começamos a mandar os tijolos para lá, para edificar o nosso lar espiritual. E, dependendo do grau do nosso crescimento, podemos até ter um lar bastante sofisticado, né? Em planos vibratórios bastante elevados. Se nós aprendermos definitivamente a amar, perdoar e servir, não tenha nem dúvida, vamos estar muito bem abrigados no mundo espiritual, sem contar os amigos que vamos conquistando ao longo do caminho e que serão, muitas vezes, os companheiros para prosseguirmos nessa marcha interminável, não é? Porque nós vamos evoluir ao infinito, vamos chegar a ser um com Deus, como Jesus chegou, não é? Tanto é que muitos confundiram as afirmações de Jesus quando disse eu e o Pai somos um, achando que ele era Deus, não é? E tem muita religião que ainda aceita Jesus como Deus. Eles falam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas, na verdade, o Pai é um só. Os demais somos todos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho, nosso companheiro que vai adiante, nos ajudando, não é? Pavimentando a nossa estrada com os recursos que nós precisamos para nos abrigar das tentações e passarmos incólumes aos desafios mais contundentes, que muitas vezes mexe justamente com as nossas fraquezas, que estão lá dentro embutidas, né? Vícios de outrora. E aí nós temos hoje um recurso importante e surpreendente, que é o conhecimento da realidade espiritual da vida. Gente, isso aí já abre um portão para o nosso crescimento, não é nem uma porta. Por isso que eu falo, gente, o conhecimento básico do que nós somos, não é? O que estamos fazendo aqui, para onde vamos, já é um grande avanço, porque se você, a partir daí, começa a equilibrar as tuas ações nessa visão, na compreensão dessa realidade maior, meu Deus do céu, você está caminhando a passos largos na direção da emancipação, até da dor e do sofrimento, não tenha nem dúvida. Porque ninguém se liberta do passado facilmente, por questões de que estamos envolvidos sob a égide de uma lei que é causa e efeito. Não é? No passado causamos alguns efeitos que estão surgindo hoje, que são os desafios que não podemos evitar, sofrimentos que não conseguimos, né, debelar e perdura pelo tempo necessário. Então, estamos com certeza presos em resgate pelo passado, mas livres para construirmos o futuro que queremos. Existe algo mais surpreendente, mais que nos dá tanta alegria como saber que
temos o mundo aos nossos pés. Temos a vida sob o nosso comando. Não estamos sujeitos aos temperamentos divinos, não é? Esperar o bom humor de Deus, nos conceder uma graça, mudar a nossa vida como num passe de mágica. Isso não existe. Gente, já passamos esse tempo da fantasia, não é? Não estamos mais vivendo a fantasia dos nossos sonhos, de acreditar em fadas, gnomos, que pode mudar o curso da minha vida, da nossa vida, que pode nos enriquecer da noite para o dia. Gente, vamos acordar, vamos assumir. Somos o que somos, segundo o que fazemos e pensamos, e principalmente segundo o que nós sentimos. A inteligência é fundamental, mas os sentimentos é o essencial, é a base para a iluminação. Não tenha nem dúvida, gente. Uma boa inteligência, aplicada, sustentada em sentimentos nobres, sentimentos de amor, de caridade, meu Deus do céu, faz do homem, um ser iluminado, que naturalmente vai alargar os horizontes da vida e abrandar toda e qualquer dificuldade que possa surgir diante da sua existência. Então, hoje não é mais uma questão de religião você abraçar a doutrina dos espíritos. Não, você estará abraçando não é uma crença. Não, é um conhecimento. É uma descoberta, gente. O que aconteceu com as descobertas que houveram no mundo? Quando descobrimos que a Terra gira em torno do Sol, está aí, não tem como contestar. Assim é o que nós aprendemos com o Espiritismo. Um conhecimento, uma descoberta. É saber, não é crer. É saber. Graças a Deus, quem estuda um pouquinho de nada já sabe o que fazer da sua vida. Porque esses conhecimentos, colocados de forma simples, bem organizados, nas obras básicas do Espiritismo, dão um know-how para a pessoa, para ela administrar a vida com sabedoria e saber se livrar ao longo do caminho das tentações, porque crescendo em conhecimento, saberá optar pelo que convém e pelo que não convém. Aí está a grande sabedoria. Tudo podemos, como disse o apóstolo Paulo, mas nem tudo convém. Gente, nós temos que avaliar as consequências de tudo que nós vamos fazer. Estou com vontade de fazer isso. Quais serão as consequências? Você mesmo já vai saber o que você está fazendo na tua vida e qual será o teu futuro. Porque você sabe que a cada atitude nós geramos uma consequência. Que a vida é um eco. Não é? Quando você amaldiçoa uma montanha gritando, não é? Quando você reclama da vida, blasfema em voz alta, a montanha, o eco da montanha vai responder a mesma coisa, num tom mais alto ainda. Então, se a vida é um eco, vamos ouvir da vida o que queremos, não é? Então, vamos escolher bem as nossas palavras, tanto quanto as nossas atitudes, não é? Nós vamos para o intervalo e já voltamos.
Pare de sofrer dor de cabeça, dores nas costas, fibromialgia, síndrome do túnel do carpo. Agende uma massagem agora mesmo. A massagem psicossomática. E você vai se libertar de todo esse sofrimento. Retornamos, e com as turbinas do coração aquecidas, com certeza. Estamos aí, gente. O mundo é um desafio. Aliás, o desafio, na verdade, é o batismo. Quando João Batista afirmou, à beira do Jordão, eu vos batizo com água, mas aquele que virá vos batizará com fogo. Como entender isso? Hoje dá para entender claramente, não é? Mesmo sem o conhecimento do Espiritismo, se você estuda o Evangelho de fato, o Evangelho não da letra, mas por trás da letra, em todas as parábolas de Jesus, nós vamos entender por que nós seríamos batizados com fogo. Que é o desafio, gente. Jesus, o seu Evangelho, é um desafio. Foi um desafio para aquele povo naquela época, cujo egoísmo era predominante, olho por olho, dente por dente, onde não existia o amor ainda. Foi um batismo de fogo. E Jesus deixou bem claro, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porei pai contra filho e filho contra pai. É lógico, porque ele trouxe uma revolução nos conceitos da época, revelando um sentimento rejeitado pela maioria, não é? E aí, gente, houve realmente conflitos. O próprio apóstolo Paulo foi deserdado pela família. Gente, por quê? Era uma afronta você entender que devia amar até os inimigos. Para eles, naquela época, era uma loucura. E para nós agora, o que é o Evangelho? Alguns nem o conhecem. Mas quem buscar vai achar o batismo. Vai sentir o fogo queimando a consciência quando nós começamos a nos comparar. Ao compararmos as nossas atitudes, os nossos sentimentos, com as atitudes e sentimentos recomendados pelo Cristo. E era difícil realmente. Gente, como é que você pode entender a ideia de amar até os inimigos? Como pode alguém amar uma pessoa que só lhe fez mal? Parece loucura. Por isso que Jesus, com base nessa dificuldade de se entender a profundidade dos seus ensinamentos, é que ele nos prometeu o Consolador, o Espírito da Verdade. E ele ainda reitera: tenho muito a vos dizer, mas ainda não podeis suportar. Mas eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade,
que vos lembrará tudo quanto vos tenho dito e vos ensinará muito mais. Então hoje, compreendendo as leis da reencarnação, compreendendo a realidade do Espírito Eterno e das leis de causa e efeito, você compreendendo esses 3 pontos cruciais desse conhecimento, você vai entender cada palavra de Jesus. Porque quando ele fala, ama o teu inimigo, seria perdoar o inimigo. Seria rejeitar qualquer ideia de vingança, de ódio, ou de olho por olho, dente por dente. Não é aquele amor de abraçar o inimigo ou conviver com o inimigo, mas o amor da compreensão, entendendo que aquela pobre criatura que nos causou mal é um infeliz em si mesmo, porque ele se sujeitou a partir do momento em que nos prejudicou ou que me prejudicou, ele assinou uma sentença de sofrimentos ainda maiores para si mesmo. Então, não se justifica o sentimento de ódio ou de vingança, mas se justifica o pensamento de piedade. Coitado, não sabia o que estava fazendo. Vocês estão entendendo, gente? É profundo isso. Jesus, no momento crucial da cruz, disse essas palavras. Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Vocês estão entendendo, gente? É aí que está a grande importância do conhecimento espírita. Você enxergar na profundidade o real valor de cada palavra do Mestre, de cada parábola e de cada exemplo que ele nos deu. Vos ensinarei muito mais. Ele vos ensinará muito mais. É o que o Espiritismo está propondo para todos aqueles que dele se aproximar. Quem buscar esses conhecimentos vão conhecer profundamente Jesus, na sua essência, não mais como aquele líder religioso, mas o mestre da sabedoria eterna, apontando caminhos, se tornando o próprio caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é se evangelizar. Lutar para vencer os inimigos, não fora de nós, dentro de nós, como Jesus afirma. Orai e vigiai. Vigiai as tuas atitudes. Vocês estão entendendo, gente? Que riqueza que nós recebemos dos espíritos superiores, esclarecendo as leis divinas, nos fazendo compreender ainda melhor as leis naturais que envolvem a vida do ser humano. Sem a lei de causa e efeito, sem a reencarnação, nenhum mundo se justificaria por si mesmo, nem justificaria a própria existência. Seria mundos sem sentidos, sem princípios, sem destino. Mas não, os mundos cumprem a sua finalidade como escola, não é? E como tratamento da alma, necessitada de grandes reparações no curso da sua existência. Então, o mundo faz sentido. Não existe caos. Só para quem se acomoda na ignorância é que existe o caos, que existe mistérios. Nada disso existe. Tudo é natural, tudo é simples. E quando você compreende essas leis, aí você vê que tudo neste mundo faz sentido. Até quando você vê aquela
pobre criatura, se arrastando, tolhida dos movimentos, procurando a luz sem alcançá-la, por falta da visão. Não são espíritos condenados pela fúria divina, pelas leis divinas, não. Estão se servindo da própria lei para se libertar da dor mais terrível que existe, que é a dor consciencial. A dor consciencial, gente. No mundo espiritual ela se agrava, o remorso aumenta, o arrependimento corrói as entranhas do espírito que vaga pelos umbrais da vida, pedindo socorro. E o socorro vem. Vamos, meu filho, eu não te condeno, venha. Volta para a terra, vai se reencontrar com aqueles que você feriu, que você magoou. Vai, meu filho, se recupera e volta, como filho pródigo. Vocês estão entendendo, gente? Essa é a atitude de um pai. Porque se houvesse o perdão das faltas, haveria injustiça. Haveria injustiça, porque uns pecam mais do que os outros. E se perdoar de forma radical, haverá injustiça. Então é por isso que Deus deixa por conta da própria criatura escolher como resgatar, como evoluir, como crescer. O universo é nosso. Temos que alcançar os merecimentos para ir para este ou para outro mundo, para trafegar pelo universo. Temos que ir conquistando os passaportes à altura do destino que queremos alcançar. Gente, existe algo mais pródigo do que isso, mais inteligente, mais sábio, mais justo. Somos deuses da nossa vida, gente. Agora você vai se fechar num templo, abdicar dessa grandeza, desse crescimento, e permanecer em orações infindáveis, em choradeiras, petitórios. Cresça. Cresça por dentro e por fora, porque a luz que se acende dentro ilumina também do lado de fora. Não esqueçam disso. É o convite do século, dos milênios, chamando os filhos amados do Pai para que participe do festim de bodas. Gente, o Espiritismo é isso. Qualquer outra coisa mais do que isso é mera perfumaria acrescentada por aqueles que encontram dificuldades de aceitar tal qual é a lei, tal qual é a realidade. Esse é o grande problema. O Espiritismo nos revela uma realidade que não agrada muita gente. Tem gente que fala, imagine se tudo é causa e efeito. Imagine se alguém morre por uma bala perdida, que isso era destino dele. Gente, aí seria, não é? Subestimar a grandeza do Pai. Se uma bala perdida tivesse o poder de interromper uma vida destinada a viver muitos e muitos anos, então Deus não era onipotente. Não tenha nem dúvida. Então, gente, vamos acordar, hein? Tem
muita coisa por aí que nós temos que reavaliar. Infelizmente, a doutrina é nova e as criaturas ainda estão ensaiando para descobrir realmente o que fazer com o Espiritismo. O Espiritismo é a autoevangelização e a nossa contribuição para evangelizar o mundo, os corações na terra. Um beijão no vosso coração e até o próximo programa.